Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Oi, gente. Tudo bem? Olha, eu quero primeiro pedir desculpas a vocês por estar sentado. Não é ético, não é correto o orador falar sentado. Não é orador. O orador tem que ficar em pé. Tem que estar ali, à frente de todos, para que todos o vejam. Seus gestos, sua boca, seus olhos. Mas eu fui vítima de uma agressão do Covid-19 e quase perdi a vida, essa vida material, e penetrei no mundo dos espíritos. Mas, felizmente, a medicina e os amigos espirituais e as preces feitas me ajudaram. Eu estou aqui de volta, mas só com 80%. Por isso eu não vou ficar em pé, porque não estou aguentando ficar de pé muito tempo. Você me desculpa, não é? Perfeitamente. Obrigado. Bem, vamos começar. Gente, toda palestra, espírita ou não, tem que ter um objetivo. Não se pode vir a qualquer lugar, falar por falar. O que você pretende quando fala? Essa é a questão. Se você não pretende nada, quer apenas se exibir. Toda palestra tem que ter um objetivo. E qual é o objetivo da nossa fala de hoje? Zé, bota o seu microfone mais perto de você. Mais perto? Qual é o objetivo meu hoje? É conversar com as pessoas que estão começando na doutrina espírita. Ouviram falar, têm ideias vagas, imprecisas muitas vezes, mas que não conhecem ainda os fundamentos, as bases da doutrina espírita. Ou mesmo aquele espírita que não é dado a estudar. Prefere a mediunidade, por exemplo, prefere a caridade e não se integra ao estudo. Então a minha função é hoje, a minha razão de ser, é falar da origem mesmo, da base, do conhecimento fundamental que todo espírita deve ter. Porque vocês, e eu também, somos propagadores da doutrina espírita. E a propagamos de dois modos. Pela nossa conduta, tem que ser uma conduta diferente, não pode ser igual a todo mundo, e pelo nosso conhecimento espírita. A conduta é mais difícil, a do conhecimento não, a gente pode ter. Tudo bem? A palestra de hoje é sobre doutrina espírita. Mas o que é doutrina? Doutrina. Se você fosse chamado de explicar o que é doutrina... você é espírita? Sou. Eu estou lá estudando a doutrina. Mas o que é doutrina? Então, vou começar pela definição do que é doutrina, para que tenhamos uma base realmente sólida para adiantar a nossa caminhada. Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a outros conhecimentos. Então, existe doutrina econômica, doutrina política, doutrina religiosa, que é o nosso caso. Então, quando você fala em doutrina, você fala num conjunto de saberes que servem de base a um saber maior. O conjunto de saberes da economia formam a doutrina econômica, que possui saberes menores. Tudo bem? Há um detalhe interessante. Eu quero saber, quando eu acabar, não precisa me dizer não, só assim, por dentro, né? Se vocês, chegando em casa, se tiver uma conversa assim, oi, boa noite. Foi lá o Frei Luiz? Foi. O que houve lá? Uma palestra. Palestra? O que falaram lá? Muita coisa. Eu sei, falaram muita... Sim, mas o que falaram? Falaram. Eu sei, mas o quê? O que falaram? Me diz para mim, eu não fui, eu quero saber. Eu te convidei, você não foi porque não quis. Você não entendeu nada. Você ouviu e não guardou coisa alguma. Muitas vezes você não tem culpa. É o orador que não tem didática para passar a informação
de modo arrumadinho, que a sua cabecinha, quando for embora, guarde pelo menos 50% do que você ouviu. Então, o que eu gostaria é que vocês, ao me ouvir, é pena que há muita gente e não se possa perguntar. Eu gosto quando há perguntas. As perguntas tiram ou aumentam as dúvidas. Então, não havendo, vamos fazer um esforço para guardar aquilo que eu vou falar para quando chegar em casa e o marido perguntar: você foi mesmo, Frei Luiz? Fui. Vê lá, hein? Fui, eu vou repetir a palestra para vocês. Aí você prova que foi. Aí você chegou aqui, sentou aí, alguns dormem, se concentram muito, adormecem, né? Fiquei concentrado, dormi. Mas agora não, agora nós vamos fazer um esforço para guardar o que está sendo dito. Então nós começamos, por onde? Pela definição da palavra doutrina. Um conjunto de princípios que embasam um princípio maior. A doutrina econômica, política, religiosa, até esportiva, assim por diante. Tudo bem? Segunda coisa importante é a diferença entre espiritismo e espiritualismo. A palavra espiritismo deriva de espírito e a palavra espiritualismo deriva de espiritual. Então, vamos devagarzinho. O católico não é espírita, mas é espiritualista. O evangélico não é espírita, mas é espiritualista. Por quê? Eles acreditam que nós não temos só matéria, que a gente tem em nós matéria e espírito. Eles chamam de alma. Quando desencarna, vai para o céu, inferno, purgatório, assim por diante. Não é? Esse é o espiritualista. A palavra espírita vem também de espírito. É a crença em que nós somos uma dualidade também, corpo e alma. Só que nós espíritas somos diferentes dele, porque cremos em reencarnação, que eles não acreditam. Nós acreditamos na mediunidade, que eles não acreditam. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, que eles não acreditam. Então o espírita é espiritualista, só que ele vai além e tem mais informações do que o comum, o geral, dos católicos ou dos evangélicos. Bem? Que bom. Vamos avançar um pouquinho. Vocês já ouviram falar em Allan Kardec. Olha, eu já vi tanto absurdo disso sobre Allan Kardec, não por nós, mas por quem não conhece. Kardec é um francês, inventou o espiritismo, criou o espiritismo. Gente, nada disso. Vamos resumir bem a função de Kardec na doutrina espírita, bem? Kardec é um pseudônimo. O que é um pseudônimo? É um apelido. É a mesma coisa que apelido. Um nome que você admite além do seu nome. O nome real de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon. Portanto, ele era francês. Era um homem de uma cultura gigantesca, de uma cultura enorme. Sabia várias línguas, conhecia como poucos geologia, biologia, química, física, dava aulas disso. Era um homem que tinha um saber tão grande que, se ele não fosse ou não aproximasse da doutrina espírita, seria um dos nomes mais famosos da França. É que, ao dedicar-se ao espiritismo, ele foi afastado da cultura francesa. Esse não, está metido com o espiritismo. Mas ele era um homem, pode ser chamado de sábio. E esse Allan Kardec não criou o espiritismo. Um detalhe interessante. É mais correto falar doutrina dos espíritos do que doutrina espírita. Por que dos espíritos? Porque tudo isso que ele leu aqui, que você lê quando estuda a codificação, veio através dos espíritos. Então, foram os espíritos que nos trouxeram o espiritismo, não Kardec.
Kardec tem um trabalho notável, respeitável. Ele codificou as informações trazidas pelos espíritos. O que é codificar? É colocar num código, organizar com método, porque havia muitas informações vindas dos espíritos. Mas ele, Kardec, teve o cuidado, o trabalho imenso, notável, fantástico, de codificar a doutrina espírita. Então, Kardec não é o criador da doutrina espírita, é o codificador. Qual a diferença? Ele não inventou, não saiu da cabeça dele o espiritismo. O espiritismo é um presente que a espiritualidade nos deu. E quem nos ensina são os espíritos, e não Allan Kardec. E isso não tira méritos dele, não. É um belo espírito. É só para a gente saber, quando alguém diz, negócio espírito, negócio do Allan Kardec, aí você, se quiser, não quiser, fica quieto. Se não quiser, você explica a pessoa, não, nada disso. Não é de Allan Kardec. Allan Kardec é o organizador, é o codificador, mas não é o inventor da doutrina espírita. Tudo bem? A doutrina espírita, enquanto tal, é formada por 5 livros básicos. 5. Tem outros, mas na doutrina são 5 livros básicos. Muito espírita desavisado chama isso de Pentateuco kardecista. Nada disso. Não é Pentateuco nenhum. O que é Pentateuco? É o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é o Pentateuco. O que é penta? É 5. Teuco é estojo. Então, Pentateuco quer dizer, não livro, 5 estojos. Por quê? Porque nas bibliotecas de Alexandria, do Pérgamo, da Grécia, havia uma parede, na parede havia um buraco, o livro não existia, esse livro aqui não existia, era um calhamaço de papiro, você dobrava e colocava no estojo. Hoje eu quero ler Isaías. Ia lá no estojo de Isaías e tirava o texto de Isaías, mas não era livro. Ora, o kardecismo são 5 livros. Então é diferente. E mais, o Pentateuco bíblico é altamente materialista. Não fala em nada da alma, nem da sobrevivência. Vocês sabem qual é a frase da Bíblia, do Pentateuco bíblico, mais dura? Eu diria a vocês: lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó voltarás. Gênesis. Repetir: lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó voltarás. Nós espíritas não cremos nisso. A gente é alma, é espírito que vibra, que sonha, que aprende, que cresce, que progride. Não é pó. Mas essa frase é judaica. É uma frase típica do Deuteronômio. Então não se parecem. Se alguém disser a você Pentateuco espírita, não brigue, não reclame, não corrija, não alterque. Só que por dentro você vai saber, esse irmão está equivocado. Eu já ouvi numa palestra que não existe Pentateuco espírita. Existe codificação espírita, doutrina espírita, formada de 5 livros, que nós vamos agora vê-los com cuidado. O primeiro livro foi publicado em Paris em 18 de abril de 1857. Vou repetir. O primeiro livro foi publicado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Como é que se chama? O Livro dos Espíritos. Detalhe, se alguém quiser ser espírita, não é espírita, chega para você e fala assim: ô Lucinha, você é espírita? Sou. Eu quero ser. Tá, minha filha, eu vou ao centro, pode ir ao centro, está aberto para você, mas não é isso não. Você, para ser espírita, só o será de verdade se conhecer a codificação.
Não precisa decorar. Aprender os princípios da codificação. E ela vai começar pelo Livro dos Espíritos. Indico o livro para ela. É baratinho. Compra na FEB, a venda passa os 30, ela pode comprar na FEB, ainda ajuda um pouco a Federação Espírita. Bem? Livro dos Espíritos. E o que é o Livro dos Espíritos? É um livro de filosofia. Então, o Espiritismo tem um pé na filosofia. E o que é filosofia? Certa vez, um grande espírito, um maravilhoso espírito, chamado Pitágoras de Samos, estava conversando numa reunião em Atenas, quando alguém disse a ele: Pitágoras, você é um sábio? Disse: não, sou sábio não. Não, você é um sábio. Disse: não, não sou. Então o que você é? Eu sou um filósofo. Qual a diferença? Sabe é o que sabe tudo. Filósofo, filo, quer dizer amigo. O que gosta de. Por exemplo, uma pessoa americanófila é que gosta dos Estados Unidos. Esse filo quer dizer gostar de. A outra palavra, sofoi, quer dizer sabedoria. Então o filósofo é um cara que ama a sabedoria. É um cara que gosta de saber. É uma pessoa que quer aprender sempre. É o espírito filosófico. Aquele que diz assim: não sei, não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe, não é filósofo. Mas aquele que está sempre lendo um livro, está buscando informações, está pesquisando, está estudando, está fazendo o papel do filósofo. E repare, ele é apenas amigo do saber, ele não é dono do saber. O filósofo é o que procura estar junto com o saber, mas não domina o saber. Vou lhes contar uma história rápida sobre um filósofo grego que eu admiro muito, chamado Sócrates. Sócrates tinha muitos discípulos, muitos jovens, que estavam perto dele e que gostavam de aprender com ele. Um deles, chamado Equécrates, tinha-se muito carinho por ele, gostava muito dele, tinha um certo amor por ele mesmo. Um dia, esse rapaz, sem que Sócrates soubesse, viajou para um lugar chamado Delfos. O que era Delfos? Uma cidade grega, onde havia um oráculo. O que era um oráculo? Era um lugar onde havia uma moça, uma médium, sentada num tripé. Você chegava perto dela, fazia uma pergunta a ela, e ela respondia a pergunta para você. Mas quem respondia não era ela, era o deus Apolo. Ela era médium do deus Apolo. Era a Pítia, ou a pitonisa. E esse rapaz, então, resolveu tirar a limpa, acabar com a sua dúvida. E chegou para a pitonisa e disse a ela: senhora, eu quero saber algo que me tortura, que me preocupa. O que é que você quer saber? Me diga uma coisa. Pergunta a Apolo: quem é o homem mais sábio do mundo? E a médium se concentrou e Apolo se manifestou. E virou para o rapaz e disse: meu filho, o homem mais sábio do mundo é Sócrates, filho de Fenáretes e Sofrônisco. Se o meu mestre ele é o mais sábio do mundo. O rapaz ficou maravilhado, chorou de alegria, ficou entusiasmado, saiu correndo, pulando para Atenas, para contar isso a Sócrates. Veio correndo, e quando chegou a Atenas, Sócrates estava num bairro chamado Cerâmico, que era o bairro dos escultores. Estava lá. Ele chegou e gritou: mestre, mestre, mestre! O que é? Calma, o que está vendo? Mestre! Cara, fala! Estou cansado. Eu vou falar. Eu vim. Sabe de onde eu vim? Não. Eu vim do oráculo de Delfos. Ah, é? É? Vim de lá. E daí? O senhor sabe o que eu perguntei ao oráculo? Disse: não. Eu perguntei ao oráculo
quem é o homem mais sábio do mundo? E o senhor sabe o que ele disse? Não sei, não estava lá. Foi o que ele disse: que é o senhor. Sócrates riu e disse assim: se o oráculo considera sábio saber que não se sabe, eu sou sábio. Porque quanto mais sei que nada sei. Essa é a questão. Essa é a questão. Uma pessoa faz um curso de graduação numa determinada área, termina o curso, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, faz pós-doutorado, e quando ela acaba, não sabe nada. Ela continua ignorante. Veja bem, porque o saber é incomensurável. Nenhum de nós, nenhum espírito tem o saber absoluto. O próprio Jesus confessou uma vez, perguntaram a ele: quando é que será a data da revolução, o grande dia, o dia do Senhor? Ele respondeu: só o Pai sabe. Então tinha coisa que Jesus também não sabia, mas o Pai, quem o enviou, Deus sabia, mas ele não sabia. Ele foi sincero ao dizer isso, que nenhum ser humano é capaz de dominar todo o saber do mundo. Nós sabemos por partes, por áreas, mas não temos nenhum saber. Os meus alunos, pessoas muito bondosas, gente da melhor qualidade, às vezes: opa, como é que o senhor sabe, hein? Eu digo: não sei, é tanto assim não, cara. Sabe, eu sou. A aula do senhor a gente aprende muito, eu sei. Mas eu não sei nada. E eu então? Você é outro problema. Porque eu tenho certeza de que eu não sei. Então a filosofia é essa busca do conhecimento. Esse desejo de saber, de conhecer as coisas mais profundas. Reparem que o livro dos Espíritos começa com uma questão filosófica, metafísica. O que é Deus? Este é o maior mistério do universo, ninguém sabe. Ninguém sabe. O sábio dos sábios também não sabe. E a resposta que os Espíritos deram era que Deus, né, a pergunta, seria a causa primária, o princípio primário de todas as coisas. Mas não dizer muita coisa, não. Isso é o que nós podemos saber sobre Deus. E é melhor do que definições outras, de outras religiões, ou de outras filosofias. E mais à frente diz o Espírito, que nós não podemos saber nada sobre Deus. Podemos saber parcelas mínimas que nós podemos saber. Que na nossa inteligência, na nossa evolução deste tamaninho, não pode caber o infinito, e Deus é o infinito. Muitas encarnações, quem sabe milhares, talvez milhões. É que se você ou eu chegarmos lá, teremos uma ideia mais clara do que seja Deus. Mas na Terra, não. Eu sou espírita porque eu estava muito interessado nessa questão. Eu era materialista. E quando eu buscava nas religiões uma ideia de Deus, na Bíblia, por exemplo, não me agradava. Então, a resposta dada na questão 1 do Livro dos Espíritos me agradou, me preencheu. Mas eu tenho certeza de que é muito mais do que isso que está ali. É aquilo que eu posso suportar, que vocês podem suportar. Então, esse é um livro número 1. É um livro de filosofia. Ele responde a pergunta: o que é? Naquela época, havia, e sempre houve, desde o começo do mundo, algo chamado mediunidade. A palavra mediunidade vem de médium. É um neologismo criado por Allan Kardec. O que é médium? Meio. Vocês sabem qual é o plural de médium? Dirá você, médiums? Não. Não. Isso na língua portuguesa. Mas em latim, o plural de médium é mídia. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu.
Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Que a mídia é um meio de comunicação. Os meios de comunicação se chamam mídia. Mídia escrita, televisada, assim por diante. Não é? Então, o livro dos médiuns é o livro que nos ensina de que maneira a gente deve se conduzir na relação com os espíritos. Quando eu ia, há muito tempo, era garoto ainda, pesquisando, procurando, em terreiros de Umbanda e em centros espíritas, para verificar o que eu podia aprender. Quando você chegava lá, o que é que está, meu filho? Estou com um problema assim. Vai botar uma roupa e vai fazer caridade. Mas sem nenhuma noção de coisa nenhuma. De coisa nenhuma. Bota uma roupa branca, senta na mesa, vai receber... Nada disso. Eu chamava isso de desenvolvimento. E isso não é desenvolver a mediunidade. Desenvolver a mediunidade é estudar lá, e praticá-la sob orientação de alguém que conheça também, ou mais do que você. É isso. Não é receber espírito, não. Receber espírito, todos recebem. Na rua, no bonde, no trem, de repente alguém dá um tremelique e sai pulando. É médium. Mas é médium indisciplinado. Que é um médium que estuda, disciplina a comunicação. Chico Xavier jamais faria isso. Chico, Emmanuel perto dele, botava a mão na testa e começava a escrever. Não tinha tremelique, não tinha palavrão, não tinha gritaria. Porque o Chico era um médium capaz de ter uma relação com o comunicante, de modo a ele, comunicante, não se exceder. Então quem pula muito, quem grita muito, quem cai pelo chão, quem rola, quem levanta a saia na cabeça e pula e sai cantando, quem sai dançando, é médium, mas indisciplinado. E por que indisciplinado? Porque não estudou ainda o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é o maior e melhor tratado de parapsicologia que eu conheço. E o melhor livro que trata do assunto mundo espiritual e mundo encarnado. Vale a pena ler. Tira você o medo de ser médium. Tem muita gente que tem mediunidade, mas não desenvolve porque tem medo. E o que é o medo? O medo é fruto da árvore da ignorância. Quanto mais alguém é ignorante, mais tem medo. Vou lhes dar um exemplo. Estamos numa sala de aula, vários alunos, conversando, estudando. De repente, houve um barulhinho, um chocalho. Houve um chocalho, e quando olha, há uma cascavel na sala, andando. Não sei quem botou a cascavel lá, mas está na sala de aula. É uma correria danada. Um grita para lá, outro grita para cá, um desmaia, o outro pega uma cadeira para bater na cobra. É um horror. Acabou a aula. De repente, eles ligam para um ofidiário, um local onde há estudiosos de ofídeos, serpentes. Vem lá um sujeito, magrinho, pequeno, chega lá, cadê a cobra? Está ali, acho que ficou ali atrás. Ele vai lá, segurou a cascavel, acabou falando no braço dele, ele pega um saco, que quem estuda a serpente não as mata. A serpente é utilíssima. Muitos soros nossos são tirados da serpente. Eu vou matar. Não mata não. Bota num saco, fecha o saco e conduz a serpente para um laboratório ou para um lugar adequado. Por que ele fez isso? Ele sabe. Então não tem medo. Então quem tem medo de espírito, quem é apavorado, você tem... O medo de espírito vem da nossa incapacidade de lidar com o nosso conhecimento. O Chico não tinha. O Divaldo não tem. O Divaldo anda lá, pendurado lá com o espírito que o ajuda, né? O espírito Maria Angélica, não.
Joana de Ângeles. Ele não tem medo, porque ele está acostumado. E, além disso, tanto o Chico quanto o Divaldo são estudiosos da doutrina espírita. Daí não tem medo nenhum, não há razão para ter medo. É mais lógico ter medo de encarnado do que de desencarnados. Os vivos, né? Os vivos é mais perigoso. Muito mais. Muito mais. Então, o médium consciente é aquele que não sai por aí recebendo espírito. E às vezes até ganha dinheiro em cima disso. O médium consciente é aquele que estuda o livro dos médiuns. Dali ele pode até dar voos maiores. Pegando uma obra excelente para isso, a de André Luiz. Muito bom para quem quer ser médium, aprender a mediunidade. Emmanuel. Se você estuda isso, acabou o medo. Que você está agora bem informado. Você é detentor da informação. E detentor da informação não tem razão para ter medo. Tudo bem? Esse é o livro dos médiuns, que deve ser lido após ter sido lido o livro dos espíritos. Terceira questão, já foi causa de muita briga nos centros espíritas, no movimento espírita, muita briga, muita desavença, que era a questão: o espiritismo é ou não é uma religião? Interessante isso. Havia aqueles que achavam que não era, eram intelectuais. Então diziam: o espiritismo tem ética, mas não religião. Eu dizia até com uma certa vaidade: não, o espiritismo é a religião. E estavam muito enganados. O Allan Kardec reconheceu isso, que o espiritismo é uma religião. E por que ele é uma religião? Porque ele segue um código de conduta derivado do Evangelho do Cristo. É isso que faz do espiritismo uma religião cristã. Os evangélicos falam que não, cristãos são eles, né? Mas nós também somos cristãos. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que busca no Evangelho a luz da vida é cristão. Mas eles raptaram para eles só eles são. Quem é o espírito não é cristão, pelo contrário, tem outros nomes que eles podem dar. Mas o que importa, o que interessa a gente é isso. No Evangelho estão as bases fundamentais da doutrina do Cristo. E se você quiser fazer religião espírita, primeiro tem que ler o Evangelho. Você não pode, você nem eu, nem ninguém, pode ser espírita sem ler. Detesto ler, não gosto de ler, eu só leio para dormir. Aí eu pego lá o meu livro, tá rindo, né? Não é o seu caso, não. Eu pego lá, estou com sono, o sono não vem, aí eu pego um livro espírita, de repente eu durmo. Não pode ser assim não, gente. A gente pode mudar isso. Vai devagarinho. Olha, vou dizer a vocês uma coisa prática, objetiva. A informação é o domínio das massas de todas as coisas. Quem tem a informação manda, quem não tem obedece. Quando um religioso fala na sua comunidade, supõe-se que ele é o que sabe, eu não sei, e manipula os que não sabem muitas vezes. Você não saber significa virar ovelha de rebanho e ser conduzida ou conduzido e não se conduzir. Dizer sim aos maiores absurdos que você escuta. Vou lhes dar um exemplo rápido dessa questão. Uma jovem namorava um rapaz. Mas o rapaz acabou o namoro com ela, porque não gostava dela na mesma proporção em que ela gostava dele. E ela ficou desesperada, que ela estava apaixonada. Paixão é doença. Nunca se casa apaixonada. Tira a paixão fora. Que onde está a paixão está a emoção. Onde está a emoção não está a razão. Casamento feliz não é loteria, não.
É o casamento bem feito, inteligente, em que você escolhe um parceiro inteligente, e não qualquer um. É não qualquer um. O que eu vejo aí é muita gente casando com uma pessoa que diz, meu Deus, eu não viveria com esse cara 10 minutos, mas ela vive, porque ela está apaixonada. Então, a paixão é o oposto da razão. E essa moça estava apaixonada. Quero porque quero ele. E uma amiga que conhecia um curandeiro levou-a até ele. O curandeiro recebeu um espírito e deu a ela uma receita. Disse, olha, você faz o seguinte, pega uma faca comprada virgem no mês de maio, noite de sexta, tem isso, sexta-feira, só pode ser uma faca assim, bem, aí você corta um pedacinho da sua coxa. E aí você guarda. O rapaz que você gosta vai à sua casa, ele é amigo do meu irmão, ele vai, então, guarda isso. Aí quando ele for, você pergunta assim, quer comer um ovo frito? Um bife? Aí o sujeito lá, quero. Aí você frita no óleo e bota o pedacinho. Olha, vai ser uma paixão absoluta. Ele vai ficar doido por você. E essa moça perdeu o namorado e perdeu a perna. Porque ao cortar-se, criou uma ferida, infeccionou, gangrenou, e ela veio a desencarnar. O que é isso? É ignorância. Como é que cabe na cabeça de Alcabe? Pior que cabe. Pior é que cabe. Porque há pessoas que cultuam, que acreditam em absurdos. O fake news nasce disso. É fake news, eu vi no 4, eu vi na TV Globo. Oh, meu Deus, que confiabilidade tem a TV Globo, TV Manchete, ou qualquer TV? A credibilidade por si, mas você é que tem que decidir isso, não é a TV. A sua vida é sua. Você não pode viver segundo lideranças, ou segundo televisão, ou segundo um livro. Então, o Evangelho dá a você a religião que prega o seguinte: fé raciocinada. Vocês sabem o que dizia o padre do século IV, Tertuliano da África, católico? Ele dizia, fé é a crença nas coisas impossíveis. É um absurdo. É impossível, é impossível. Não, mas eu tiver fé. Vou lhes dar um exemplo assim bem fácil de entender isso, do Tertuliano. Eu tenho aqui na minha mão um copo de água. Se eu jogar para cima, não vou jogar não, mas se eu jogar para cima, ele cai, não cai? Cai. Você duvida que ele vai cair? Aqui ninguém duvida, não é? Bem, aí diz um cara, vamos jogar o copo para cima, vamos dar a mão e vamos orar para ele não cair. Essa é que é a fé que eles têm. Essa é que é a fé. É impossível que ele não caia, mas se eu pedir a Deus. E Allan Kardec, os espíritos, nos aconselham a olhar de frente à fé. A verdadeira religião é aquela que pode olhar a ciência frente a frente no decorrer dos tempos. É uma epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa religião, ela é inteligente, racional. Você não aceita qualquer coisa, qualquer conselho, qualquer opinião, qualquer prece, qualquer oração. Examina! Ainda, veja bem, que seja dita por um espírito. Os espíritos não têm verdades absolutas. Mas isso aqui foi um espírito que diz, esse livro aqui é de um espírito daí. Vamos ver se é racional o que ele diz. Vamos ver o que está escrito ali. É lógico, eu aceito. Não, eu tenho fé que esse espírito. E um detalhe interessante. A doutrina espírita não existe para resolver os seus problemas. Não é para isso. Os seus problemas são seus. Deus te deu força e energia para você pensar e resolver. Olha, há uma canção que diz assim:
É uma canção até que eu gosto dela, sobre essa questão. É a ideia de que, nessa canção, você precisa tomar conta da sua vida. Os meus problemas são meus. Deixem comigo as soluções. Os meus fracassos a Deus é que eu revelo quantos são. Um conselho é tão fácil de dar. Cada um cita exemplos no fim. Mas um dia, se eu tiver que chorar, ninguém chora por mim. Então aprenda a responsabilidade do que você faz. Não delegue poder a espírito. A diretora de centro espírita, a padre, a pastor, quem seja. Você é a dona de você mesmo. Você recebeu um corpo para viver. Pare de escorar nas coisas. Pare com isso. Cresça. Criança pequenininha, bem pequenininha, é que tem que andar escorada. Você não tem que andar escorada em nada, a não ser na sua fé em Deus, na sua crença em Jesus Cristo. Isso são escoras. Mas em seres humanos, se andar escorado em seres humanos, em analistas, em vários outros tipos de ajuda. Não, isso não dá não. E o Espiritismo não tem isso. Por isso nós temos crenças bastante objetivas. Nós não cremos em muita coisa, porque muita coisa vai além daquilo que é possível. Esse é o terceiro livro. O quarto livro se chama O Céu e o Inferno. Eu há pouco tempo escrevi um livro chamado Para Onde Vamos Depois da Morte? Essa é a questão. Todos nós sabemos que vamos morrer. Não sabemos que hora, nem como, nem porquê. Mas vamos, não há dúvida, vamos morrer. E as respostas que nos vêm, a gente crê porque é forçado a crer, é a nossa religião. Céu, inferno, purgatório, seio de Abraão, ou então ser materialista ou nada. Mas o Espiritismo propõe o seguinte: um livro que você deveria ler, se não leu até hoje, O Céu e o Inferno. É o quarto livro da codificação. Leia esse livro e você vai aprender a morrer. Você vai aprender a não temer mais a morte. E você vai aprender que as suas crenças aqui muitas vezes não valem no plano espiritual. Para pensar nisso. Estude doutrina espírita. Leia O Céu e o Inferno. É o livro que trata exatamente disso. Responde a pergunta: para onde vamos após o nosso desencarne? O que acontece conosco? Vale a pena ler. Embora seja um livro do século passado, linguagem difícil, Kardec era muito culto, mas faça um esforço. Pega um dicionário, uma enciclopédia, bota perto, palavrinha que você não entendeu, dá uma olhadinha lá. E é melhor até porque você vai crescer. Você vai evoluir intelectualmente. E você veio aqui para isso. Você não veio aqui para passar férias, passar um fim de semana, um weekend agradável. Não, você veio aqui para crescer, para estudar, para progredir, para melhorar. E você não vai melhorar sem conhecimento. Pensa nisso. Esse é o quarto livro. O quinto livro se chama Gênesis. E ele estuda os milagres segundo o Espiritismo. Os fatos fantásticos, né? Atribuídos a Deus, seus milagres divinos. E a Gênesis faz um estudo detalhado, conforme a ciência da época, sobre o que é o milagre e se o milagre é possível ou não. Aí você chegou ao quinto livro. Se tiver fôlego, já tem uma boa ideia do que é a doutrina dos espíritos. Existe um grupo, até um amigo meu faz parte disso, que quer colocar na codificação um sexto livro, que é O que é o Espiritismo. Alguém leu? Em vez de você ler, começar com o livro dos Espíritos, começa com o que é o Espiritismo. Não sei, Kardec não diz isso. Eu já li esse livro, gosto do livro, mas não teria ousadia de colocar numa posição, num lugar que Kardec não colocou, dado o respeito que eu tenho por Allan Kardec. Mas há quem acredite que o primeiro livro é esse livro da codificação.
Eu quero fazer uma pergunta a vocês, porque eu não sei até que ponto eu sou chato. Mas o que eu perguntar é o seguinte: gente, vocês aguentam mais um pouco ou não? Eu tenho tempo? 5 minutos, está bom? Não está. Não está. Me deram 5 minutos. Eu vou explicar por que não está bom. Eu ia responder uma questão agora. Como é que uma pessoa se torna espírita? Como é que é isso? Aqui, muita gente não era espírita. E hoje eu frequento o Frei Luiz. Como foi isso? E eu, no meu livro, escrevi 5 maneiras de você se tornar espírita. Mas nós não vamos ter tempo. Quero dizer a vocês que foi muito agradável estar com vocês mais uma vez. Vocês foram uma plateia muito simpática, pelo sorriso que me fazem, pelos olhares que me lançam. Isso reforça a gente, faz a gente crescer, e mesmo doente, faz você render alguma coisa. Eu disse a vocês que eu estou valendo 50% ou 80% do que eu era, mas com tanta expressão agradável, simpática, gostosa de ver, acho que fiz 1 hora de palestra sem perceber, sem notar isso. Eu estava fazendo uma coisa que eu gosto para pessoas que parecem gostar de mim. E nada é melhor do que falar para alguém que também nos quer bem. Muito obrigado a vocês. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.